Olá, pessoal, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Boa noite, professor. Boa noite, Júlia. Vocês estão me ouvindo bem? Sempre ouve. Maravilha. Bom, eu vou anotar o nome de vocês agora no início, para no final fazer a chamada, para facilitar um pouco. Temos que registrar aqui. Isso, 19 horas. Boa noite, Rafael, Letícia, Camille, colocaram no chat. Será que ainda está travada as estradas? Acho que já está começando a destravar, né? Nós vamos começar, pessoal. Temos aí 5 minutinhos, né, de tolerância. Vou dar esses 5 minutinhos para a gente começar. Abaixar um pouquinho. Maravilha. Chamada. Pessoal, vocês estão conseguindo ver os slides que eu coloquei? Sim, professor. Tá em tela cheia ou tá mais ou menos pequeno? Aqui tá a tela cheia. Beleza. Bom, eu vou começar então. E aí, se não estiver ouvindo, estiver muito baixo, o slide travar, aí vocês me falam, pode ligar o áudio e falar, tá? Se quiser perguntar alguma coisa também, se quiser contribuir com alguma coisa também, pode interromper o áudio e falar, para a gente conversar, tá bom? Sem nenhum problema, tá? Nós vamos fazer a nossa aula hoje de forma remota, de forma síncrona, conforme a determinação da nossa universidade, em virtude das estradas estarem com alguns pontos ainda, né, de bloqueio, o que dificulta aí o trajeto de alguns colegas e também de alguns professores. O nosso daqui de Arenápolis, Nortelândia, Afonso e Marilândia, eu creio que não atrapalha, porque, pelo menos, eu não tenho visto bloqueio aqui, né, nessa parte de Diamantino para cá.
até Denise ali não tem, Tangará já tem. Mas, como foi uma determinação geral, né, para nós ficou até melhor, porque com essa possibilidade de fazermos ela de forma remota, facilitou bastante para nós, tá? As aulas remotas me lembram um pouco do período aí da Covid, né, do período do distanciamento social, enfim. E isso me faz lembrar de algumas coisas, inclusive até eu me lembrei que eu já tinha uma aula gravada sobre esse assunto, que eu ministrei durante a pandemia, para a universidade, que eu tinha deixado ela salva no YouTube, para os meus alunos. Então, eu já coloquei o link lá para vocês assistirem ela depois, que ela também vai abordar o mesmo tema. E também esta aula, nós vamos deixar disponível, né, também para os senhores acessarem lá no SIGA, tá? E no YouTube também. A Camille está dizendo que já assistiu, isso mesmo. Aproveita. Lá, inclusive, pessoal, naquele canal meu lá, que é um canal mais que eu criei só porque a gente tinha que colocar no YouTube para hospedar e criar, né, a unidade, a URL, a unidade de hospedagem do vídeo no YouTube, para poder compartilhar no SIGA, né? Senão eu teria que carregar ele e a internet não estava boa naquela época. Mas lá tem várias aulas de direito empresarial, que inclusive vocês podem até procurar, dar uma olhada sobre os assuntos que nós já abordamos, que para a nossa próxima avaliação pode ser que ajude, né? E com certeza vai contribuir, tá bom? São aulas curtas, como vocês podem ver lá no canal do YouTube. Por quê? A nossa aula presencial, ela tende a dominar mais o tempo, a tomar mais tempo, né? A gente fala, a gente interage, a gente escreve no quadro, e aí depois você explica, e isso facilita bastante e faz cumprir ali uma carga horária de 3, 4 horas por noite, né? Aqui na modalidade remota é muito mais condensado, muito mais resumido, porque, via de regra, os alunos tendem a ficar mais calados, mais quietos e menos participativos. E as aulas acabam sendo mais expositivas, né? Então, a gente acaba perdendo um pouco desse feedback que tem, às vezes, presencialmente, que contribui para a aula. Então, as aulas não são tão compridas assim. A nossa aula de hoje, por exemplo, ela vai abordar 2 temas específicos, que são temas pequenos, então não deve ser uma aula demorada, né? Nós vamos falar sobre as microempresas e as empresas de pequeno porte, que são conhecidas como ME e EPP, tá? Sobre esse assunto, eu já lancei também lá no SIGA o material, e até atualizei um pouco o nosso cronograminha de aulas, enfim, de prova, hoje à tarde, e atualizei também o lançamento dos slides que estavam pendentes, né, de serem lançados. Então, hoje eu já coloquei lá, tá? Acredito que não ficou faltando nada. Que vai subsidiar a nossa próxima avaliação. Então, ME e EPP é praticamente a nossa última matéria de Direito Empresarial 1, tá? Nós entramos, porque a gente, no Direito Empresarial 1, a gente fala sobre a parte mais teórica do direito empresarial, a gente aborda os princípios, as fontes, aborda as empresas de forma geral, né? Falamos a respeito da sociedade, de pessoas, sociedade de capital, falamos a respeito, né, do que é o capital, o que é a empresa, o que é o empresário, né, as qualificações primárias para a compreensão do universo empresarial. Quando a gente fala de uma capital, de uma cota capital ou de um capital social, você tem que saber do que é que nós estamos falando, né? Isso de forma subsidiária, básica, para ser pilar aí de construção para o conhecimento da próxima disciplina que nós teremos, que é Direito Empresarial 2, que será comigo também, e que nós vamos abordar de forma mais profunda, né, de forma um pouco mais específica, o direito empresarial na prática, falando sobre os tipos empresariais, sobre as sociedades empresariais, falando sobre as espécies empresariais, né, quais são os tipos e as espécies de empresas que nós temos, enfim, as sociedades, as empresas, o que é uma limitada, o que é uma sociedade
de capital aberto, o que é uma SA, o que é uma sociedade anônima, né? Enfim, isso tudo a gente vai fazer lá no Direito Empresarial 2. Mas aqui no Empresarial 1, a gente vê o alicerce, a base, que é o que nós já vimos, e tocamos nos primeiros tipos empresariais aí mais simples, que são a ME e a EPP. E é o que nós vamos ver hoje. Vocês vão ver que é um assunto bem tranquilo, bem simples, abordar esses dois tipos empresariais aí, né? Esses dois tipos específicos de exercer a sua possibilidade empreendedora, né, formal, através de uma empresa, através de um CNPJ, sendo tanto uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Esses dois modelos empresariais, eles são modelos, assim, que se confundem bastante até, confundindo também um pouco com uma outra figura, que nós não vamos ver hoje, mas que é uma outra figura próxima, que é o microempreendedor individual, que é o MEI, né? Então, a gente fala aqui, hoje nós vamos falar da ME e da EPP, mas tem o MEI também, que fica bem próximo aí a todas essas figuras, tá? Mas antes da gente entrar especificamente na ME e na EPP, eu só quero lembrar vocês a respeito do nosso cronograma. Revendo aqui o meu SIGA-A, eu estava verificando que nós precisamos ter 15 encontros aí, né? São 15 aulas para completar as nossas 60 horas. E essas 15 aulas eu estava até com um cronograma um pouco maior, estava dando mais de 15, estava dando 17, né? Então, muito provavelmente, nós conseguimos encerrar o nosso cronograma de aulas no dia 1º de dezembro, tá, pessoal? Deixa eu abrir aqui, só para eu dar uma olhadinha. Dia 1º de dezembro, é isso mesmo. Hoje nós vamos ver microempresa e empresa de pequeno porte. Na próxima aula, que é o dia 10 de novembro, nós faremos uma atividade que eu vou passar para vocês em sala de aula e vamos corrigir também. E na outra semana, que essa atividade é preparatória para a prova final, né, para a terceira avaliação. E na outra semana, dia 17 de novembro, nós faremos a nossa terceira avaliação, que é a nossa avaliação objetiva de múltipla escolha, valendo 10, e que vai envolver todo esse conteúdo pós a primeira avaliação, tá? Por fim, depois disso, na outra semana, nós faremos a vista de prova e a segunda chamada, dia 24/11, e dia 1º vai ser a nossa PF, para quem ficar de PF. Espero que ninguém fique. Se alguém ficar de PF, vai reprovar, provavelmente, porque é muita coisa para poder fazer depois. A Amanda está me perguntando, prof, a terceira prova vai ser em 17/11? Isso mesmo, Amanda. A terceira prova vai ser dia 17 de novembro, a prova objetiva de múltipla escolha, tá bom? Dia 17 de novembro. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês. E nessa terceira prova, o que é que vai cair? Deixa já eu separar aqui para vocês também, que já fica registrado, né? Vai cair aí, nós já falamos sobre a primeira e a segunda, tá, vai cair capacidade para empresariar, impedimentos, proibições, empresa e nome empresarial, que é a matéria da aula de 15/9, que já está tudo no SIGA-A. Vai cair também, da outra semana, após os jogos, a identificação da empresa, fundo de comércio, que já tem os slides também no SIGA-A. Vai cair também locação empresarial, direito societário e sociedade de pessoas, que também já está no SIGA-A. E, por fim, vai cair a sociedade por cota de responsabilidade limitada e a matéria de hoje, que vai ser ME e EPP. Esse vai ser o nosso recorte da terceira avaliação, tá? Tá, deixa só eu anotar aqui, que é para depois eu não me esquecer. Para a terceira avaliação.
Vai ser o material... Capacidade empresarial. Vai ser o material de 15/9 adiante. Pessoal, a prova vai ser individual, sem consulta, objetiva, múltipla escolha. Tudo que está nos slides aí não vai ser de matéria fora, tá? Todos os arquivos eu mandei, já está no SIGA, é a base para vocês utilizarem para a prova. Não precisa buscar em outro lugar, tá bom? Tendo aí, estudando pelos slides e pelo material que eu encaminhei, vocês vão fazer a prova tranquilamente, tá? Sem consulta, obviamente, né? Certo, bom. Colocadas essas considerações, então, sigam lá pelo cronograma do nosso plano, tá? Do nosso cronograminha básico, que está já no SIGA, com as datas. Professor, esse trabalhinho que você vai passar, vai ser para ajudar na prova ou vai ser isso? Não vai ser trabalho, não, Amanda, vai ser somente uma atividade, tá? Que eu vou passar em sala de aula para a gente corrigir em sala de aula mesmo. Tá bom? Preparatória para avaliação, tá? E por falar nisso, eu acho que eu já lancei não lancei ainda não. A nota de vocês é a nota do artigo que eu ainda não consegui corrigir. A segunda nota. Mas antes da nossa terceira avaliação, ela tem que estar lançada, tá? Certo? Bom, vamos lá então para a nossa aula de hoje, que é microempresas, ME, e empresas de pequeno porte. Deixa eu silenciar o meu WhatsApp. O chiqueiro aqui, silenciará. Silenciará. Pronto. Bom, pessoal, quanto às microempresas e às empresas de pequeno porte, nós já estamos começando a falar, então, especificamente em alguns tipos empresariais, em alguns tipos de manifestações empresariais, tá? Nesse sentido, né, em relação à base legal que rege, porque, assim, alguns tipos empresariais, eles serão regidos por leis próprias, por leis específicas, como é o caso das SAs, as sociedades anônimas, as LTDAs também, as limitadas, né? E no caso das microempresas e as empresas de pequeno porte também, elas possuem aí uma regulamentação específica, elas estão previstas na nossa Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Então, há uma lei própria que rege as MEs e as EPPs. O que passar disso, o que tiver aquém ou além, né, ausente da regulamentação própria, vai ser regido pelo Código Civil, pelas normas gerais de direito constitucional e pelos princípios gerais de direito, tá? Mas isso de forma subsidiária. A norma básica que rege as MEs e as EPPs é a Lei Complementar 123 de 2006, que vai especificar aí todas as questões relacionadas às MEs e às EPPs. São tipos empresariais relativamente pequenos, que possuem pouca variação, né? Pouca regulamentação, pouco discorrimento doutrinário a respeito do tema, tá? Quando nós falamos aí, primeiro vamos falar das MEs, as microempresas, e depois a gente aborda especificamente as EPPs, que são as empresas de pequeno porte. A gente vai ver que elas se entrelaçam entre si e que elas se confundem muito na sua manifestação final, que é a razão pela qual elas existem. São tipos empresariais mais simples, nós estamos falando aí de tipos empresariais que vão ter uma regulamentação limitada em relação ao seu capital, ao seu faturamento, perdão, né, anual, e é isso que vai diferir basicamente uma da outra, mas o que as une, né, o cordão umbilical que mantém as duas aí ligadas à mesma placenta, vamos dizer assim, por serem praticamente irmãs, quase que gêmeas, né, é o fato de que nesses dois tipos empresariais, o Simples Nacional,
que é uma opção tributária para as empresas, né? O Simples Nacional é possível. E isso une esses dois tipos empresariais, basicamente. As duas podem optar pelo Simples Nacional, que nós vamos falar daqui a pouquinho no final sobre o Simples Nacional também, apesar de ser uma matéria de direito tributário, mas a gente vai falar para conhecer o que é, tá? Então, quando a gente está falando de ME, o próprio nome já diz. Subentende-se ou traduz-se que há uma microempresa ou uma empresa pequena, uma empresa que seja menor, né? Nesse sentido, uma empresa até muito, muito, muito menor ou micro. A palavra micro, ela designa uma fração mais resumida de alguma coisa, né? Microscópio é um instrumento que te leva a enxergar ou a ver partículas pequenas, né? Não visíveis a olho nu. Quando pensa-se em empresa, pensa-se nos vários tipos empresariais, no affectus societatis e no animus lucrandi, ou seja, que as empresas ou as pessoas vão se unir, as PJs ou as PFs, né, pessoas físicas ou jurídicas, vão se unir para produzir bens e serviços, né, através de uma atividade econômica organizada e para gerar lucro, gerar renda, gerar ganhos, né, ou na linguagem dos nossos irmãos argentinos, gerar la ganância, né, que eles chamam, é a ganância. Ganância para eles é o lucro, é o ganho, né? Enfim, então, quando a gente pensa numa empresa, pensa-se em algo maior, em algo grande. Mas, nas muitas manifestações empresariais, haverão aqueles que serão menores. E haverão ainda os que serão menores dos menores. A doutrina e a lei classifica essas pequenas empresas ou as menores partículas empresariais existentes no meio social como microempresas. As microempresas, né, ela tem aí um limite, que é um limite financeiro de auferimento de renda, ou seja, a empresa classificada como ME não pode ter um faturamento anual maior do que R$360 mil por ano, tá? Isso para ser considerada uma ME. E, na verdade, não é que, assim, a Receita Federal vai analisar quanto que você ganhou nesse ano para dizer se é ME ou não. Não é assim, não. É a opção societária, a opção empresarial que você escolheu quando da criação da sua empresa. Você optou por escolher entre uma ME e uma EPP. Não, eu penso que a minha empresa vai ser uma empresa pequena, ela não tem uma renda maior aí do que uma entrada, né, maior do que, quer ver, 360 por 12, do que 30 mil por mês, não tem uma entrada maior do que isso, e por isso pode se qualificar como ME. Se ela tiver rendas, né, entradas, faturamentos maiores do que isso, ela vai ter que readequar o seu tipo empresarial, né? Então, é uma opção que é feita no momento da constituição dessa empresa, no momento da sua criação, tá? Base primária para se conhecer e para se classificar se a empresa vai poder ou não ser uma ME, é saber quanto ela vai ter de faturamento, né, através de uma previsão orçamentária aí de renda. Se essa empresa for uma empresa que for faturar até 30 mil por mês, beleza, ela pode ser uma ME perfeitamente. Mas se ela for faturar mais de 30 mil por mês, ela não pode ser uma ME, porque ela vai estar extrapolando o limite que esse tipo empresarial prevê. E aí tem as vantagens, obviamente, de ser uma ME e de ser uma EPP, né? Em relação ao valor do tributo que vai ser pago, em relação a uma série de coisas, de incentivos do governo, linhas de crédito, etc., tá? Quando eu penso no valor do faturamento que essa empresa vai ter, eu não estou falando do que vai diretamente para o bolso do empresário, né? Esses 30 mil reais aí não é por mês, esses 30 mil reais é uma expectativa de faturamento total da empresa. Desse faturamento total, não é lucro líquido, isso aí é renda bruta. E dessa renda bruta vai ser retirado, obviamente, aí, todas as despesas da empresa, os valores necessários para manutenção, né? E, via de regra, também um prolabore do empresário, do proprietário, né? Um valor mensal X
que ele vai fazer de retirada da sua empresa todos os meses para se subsistir, né, para se manter, tá? Então, às vezes, eu até coloquei aí, né, pode parecer que é um faturamento alto para ser uma microempresa, mas, na verdade, não é. Uma empresa aí que tem um faturamento de 30 mil mês, ela vai gastar, no mínimo, dependendo do porte que ela possui de estrutura, de funcionário, uns 15, no mínimo, aí, né, ou 20 de entre tudo que ela precisa para girar, insumos, etc., né? Então, o faturamento não é tão alto assim, tá? Então, a primeira questão a ser analisada aí é justamente o faturamento, né? O valor do faturamento, para ser uma ME, até 360 mil reais por ano. Mais que isso, não pode, tá? Em relação à familiarização ou à disseminação de conhecimento, o incentivo à utilização da microempresa, isso foi basicamente mais conhecido e disseminado através da criação do Simples Nacional. Simples Nacional, que eu já falei, que é justamente um tipo, né, tributário específico criado para ajudar os negócios menores do país. Esse Simples Nacional, nós vamos ver daqui a pouco, que ele reúne todos os tributos em um só. E aí você paga X e está livre de tudo que é imposto, tributo, enfim. E, né, a ME, ela foi bastante divulgada através da criação do Simples Nacional, porque ela era um dos tipos que pôde ser contemplados pelo Simples Nacional. Junto com ela também as empresas de pequeno porte, ou EPPs, tá? Características aí básicas, então, de uma ME que nós precisamos conhecer, pessoal. As microempresas, primeiro de tudo, é o valor do faturamento anual que elas podem ter, até 360 mil reais por ano. Mais que isso, não pode. Ou 30 mil mês, mas não significa que é 30 mil mês. Ela pode, no mês, ganhar 20, no outro, ganhar 40, né? O que não pode é o exercício financeiro dessa empresa se encerrar com um faturamento maior do que 360 mil reais. Lembra que eu falei sobre o exercício financeiro lá atrás? O exercício financeiro é a soma final, né, de todo o exercício daquela empresa. E é a soma de rendas, de entradas, enfim, de faturamentos que aquela empresa desenvolveu ao longo de um tempo X. Que tempo X? Via de regra, é um ano, mas o estatuto daquela empresa, ou o contrato social, ele pode prever que seja um exercício financeiro, por exemplo, semestral, a cada 6 meses. E uma das funções, né, desse balanço do exercício financeiro é justamente averiguar ou aferir a saúde financeira da empresa. Saber se essa empresa está dando lucro, se ela está dando prejuízo, se ela vai conseguir se manter, se ela é um bom investimento, se ela oferece risco aos investidores e aos consumidores e ao fisco, né, enfim, para tudo isso, tá? Primeira característica, então, em relação ao valor de faturamento anual, tá? A segunda característica das MEs é que o seu cadastro é feito pela junta comercial. O cadastro da ME, ele não é feito lá no cartório de registro de pessoas físicas e jurídicas, né, o cartório de segundo ofício. Não é lá que ele é feito. Ele é feito na junta comercial, tá? O titular, né, pode selecionar o enquadramento tributário simples que ele quiser, ou lucro real, ou lucro presumido, enfim. São tipos de enquadramentos que ele pode dar para a sua empresa, e se ele escolhe pelo enquadramento simples, ele vai pagar um imposto geral para tudo. Se ele escolhe lucro real, ele vai ter que manter as tabelas atualizadas e lançamentos mensais para que do lucro real ele pague aquele valor. Ou lucro presumido, presume-se que a empresa tenha um lucro de X% do faturamento, ou 100 mil reais. Em cima disso, ele vai pagar também o valor dos seus tributos. Isso tudo, obviamente, vai ser indicado ou vai ser assessorado pelo contador daquela empresa, né? Enfim, que vai ter conhecimento técnico para poder indicar qual que é a melhor opção de escolha em relação ao tipo tributário que aquela empresa escolhe para se enquadrar. Todavia, o que nos interessa saber é que, dentre as características da ME, né, o seu cadastro ele vai ser feito na junta comercial e não lá no cartório de registro, tá bom? Outra característica das MEs é que
Para ser uma microempresa, o negócio pode ter um ou mais sócios, escolhendo a natureza jurídica adequada. Muitas MEs, né, muitas microempresas são limitadas, por exemplo, né, são empresas que têm um faturamento menor, até 360 mil anos, e são limitadas, ou seja, elas vão limitar o nível de responsabilidade aí das ações dessa empresa ao limite de cota capital, né, de cada um dos seus participantes, tá? Outras são sociedades limitadas unipessoais, que são as SLUs, como, por exemplo, a que nós temos agora recente, né, que substituiu basicamente a Eireli, né, que gerou a extinção da Eireli aí, fruto de nossa lei de 2018, mais ou menos, salvo engano, tá? Bom, outra característica interessante é que, além do patrimônio pessoal e empresarial que se unificarem, ou seja, possui responsabilidade ilimitada. Apesar de que essas MEs, muitas delas podem ser MEs do tipo limitada, há uma garantia real, pelo tipo empresarial menor dessas empresas, de que o patrimônio pessoal e o patrimônio empresarial, eles vão se unificar. Então, se eu pego uma ação, por exemplo, contra uma ME, e isso eu vou falar para vocês que aconteceu comigo agora, essa semana. No ano passado, eu entrei com uma ação, não, eu defendi, né, eu tenho um cliente de Cuiabá, de uma empresa de Cuiabá, é uma casa de shows, de entretenimento, universitária e tal. E ela tem um rodízio muito grande de funcionários. E eles tiveram um funcionário lá, que era um funcionário que teve pouco tempo de casa, mas que deu muito trabalho, e entrou com um processo e processou a empresa em quase 60 mil reais. E aí, eu conversando com o meu cliente, eu perguntei quais eram as provas que meu cliente tinha. Ele estava todo errado, porque, primeira coisa, ele não registrou a carteira do funcionário. Só ele já está errado. O funcionário não tinha direito a tudo aquilo que ele estava alegando, mas o meu cliente não tinha prova de nada, porque ele não tinha carteira assinada. Primeira coisa, tudo errado, né? Então, assim, você não tem carteira assinada, você não vai... só de você estar ali, você já está errado. Toda relação jurídica está viciada, né? Porque ela começou viciada, começou errada. E aí, moral da história, né? O cliente meio que abandonou a causa, não deu muita atenção, não se preocupou demais, falou que o moço era meio vagabundo e que ele não ia pagar, enfim. E aí eu já, né, preparei ele. Falei, ó, fulano, você vai perder essa ação. Você vai perder. E aí calculei que eu achava que ele seria condenado. Eu achei que ele ia ser condenado em 40 mil. E ele foi condenado em 47 mil. Perdeu a ação. Realmente perdeu a ação. E aí quem perdeu fui eu? Não, foi o meu cliente. O advogado não perde a ação. Quem perde é a parte, né? Se a parte não promove meios suficientes para você fazer uma boa defesa, infelizmente, tem coisa que não tem o que fazer. Principalmente na advocacia trabalhista e empresarial, em relação a algumas coisas. Certo. Aí, falei para ele, fulano, ó, você vai perder essa ação, saiu a sentença, de fato ele perdeu. E aí, agora chegou a hora de pagar, né? Vamos lá. Você vai pagar? Não vou pagar. Não pago, não pago, não pago. Fulano, pera lá. Vou olhar seu tipo empresarial aqui. Quando eu olhei ME, falei, bicho, lascou. O que você tem no seu nome? Tem nada. Nem a mulher não tá no meu nome, porque eu não casei. Só tem os meninos. Falou bem assim pra mim. Só tem as crianças que tá no meu nome. Então tá bom, menos pior, né? Cuida das suas contas, cuida das contas empresariais e cuida das contas físicas, porque vai penhora. Seu CPF vai rodar nessa história. Primeira lapada que foi, o CPF já juntou lá quase 12 mil reais na conta dele lá e já bloqueou nas maquininhas, né? Tá. E aí, esse trem vem rodando, tem mais de um ano, para lá e para cá, fulano, tem que resolver aquele trem seu lá, fulano, você não vai atrás, fulano, vai dar penhora, daqui a pouco eles estão penhorar na boca do caixa aí, ó. O que for entrando, eles já vão pegando. Aí, por fim da história, consegui convencer ele essa semana passada agora a fazer um acordo, e fez, né, um acordo, a condenação era 47, com juro, com multa, porque não pagou, com tudo, já estava beirando 60.
fechou um acordo de 35 mil, 32 mil, uma coisa assim. Muito bom, inclusive, né? Ainda parcelado. O que eu quero dizer com essa história que eu estou contando para vocês? É que dependendo se você está do lado do trabalhador, né, do empregado, e acontece essa situação de ser uma empresa ME, você já pode se armar na ação que você for entrar em relação ao patrimônio pessoal, porque ele vai responder, né, de forma solidária ali, unificada às responsabilidades da empresa. Então, nesse caso, se você está advogando para o trabalhador, há muito mais segurança, porque, em tese, em regra, a lei está dizendo assim, ó, eu confio em deixar você criar empresas, mesmo sendo uma pessoa pequena, que não tem muito dinheiro para ter um grande capital social, mas, como contrapartida, você vai me dar uma garantia de que você não vai sair por aí fazendo muitos atos ilícitos, ou agindo com desídia, com falta de responsabilidade no desempenho da atividade empresarial. Para isso, você vai responder de forma solidária, tá? Então, é isso que acontece na prática. Uma outra característica também é que as sociedades empresariais e os empresários individuais poderão se enquadrar nessa categoria. Então, pode ser uma sociedade empresária, pode ser um empresário individual, pode ser uma sociedade limitada unipessoal, que é a nova SLU, né? Enfim, existem várias possibilidades aí, mas o que faz, de fato, ela ser uma microempresa é o seu faturamento e a sua opção na hora de criação. E há, inclusive, né, em âmbito nacional aí, a valorização dessa figura empresarial, ME, microempresa, através do Dia Nacional da Microempresa, né? Foi mês passado, dia 5 de outubro, tá? Há um dia criado especificamente para valorizar a microempresa. E o Brasil, ele é composto por um cenário aí gigante, né, de microempresas que fazem parte do nosso cabide aí de empresas, né? Quer ver? Deixa só eu dar uma busquinha rápida aqui. Eu tenho esses dados, mas eles não estão aqui comigo agora, mas é rapidinho. Microempresas no Brasil 2022, só para vocês terem uma ideia. O número é gigante. A Sebrae sempre traz esses números, olha só. E só até junho de 2022, as microempresas do setor de serviços criaram 533 mil novos empregos. Só as microempresas, né? Ou seja, um valor gigante aí. Pequenos negócios fecham o primeiro semestre de 2022, respondendo por 7 de cada 10 empregos no Brasil. O que se tem muito é, de fato, né, a criação de pequenos negócios que geram empregos, né? Tem até um programa que eu lembro quando eu estudava na escola agrícola, quando eu era jovenzinho, eu tinha lá uns 14 anos, mais ou menos, 15 anos, e nós tínhamos um trabalho da aula de agricultura, que era todo domingo assistir um episódio de Pequenas Empresas, Grandes Negócios e de Globo Rural, para fazer e levar na segunda-feira, né, dissertado que a professora queria. E é exatamente isso mesmo, pequenas empresas, grandes negócios, né? A realidade mostra para nós que pequenas empresas, ou empresas de pequeno porte, ou microempresas, elas são, de fato, o fôlego empresarial do Brasil. São a principal criadora aí de empregos, né? O resultado de 2022 é esse, olha só, o primeiro semestre, de cada 10 empregos criados, 7 foram através de pequenas empresas, tá? Ou seja, um valor de grande significância, né? As MEs foram responsável pela criação de 176.800 empregos no total, enquanto as médias tiveram a participação de 26%, 73.900, ou seja, mais de 100 mil foi apenas das pequenas empresas, tá?
Bom, isso é, então, as microempresas, pessoal. Microempresas, principal característica delas é uma empresa pequena, a menor porção aí, fracionária, de manifestação empresarial no nosso cenário brasileiro, regulamentada por lei junto com a EPP, possui lei própria de regulamentação e de forma subsidiária também, né, o Código Civil, as normas de direito constitucional e as normas de direito de caráter geral. E a principal característica delas também é o fato de terem limitação de faturamento anual de até 360 mil reais por ano, ou uma média aí fracionada de 30 mil mês, mais ou menos, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas não pode encerrar o exercício fiscal, que é aquela soma de tempo que vai estar prevista lá no seu estatuto, na sua criação, de 1 ano ou de 6 meses, a depender de cada estatuto, ela não pode encerrar esse exercício fiscal tendo uma entrada maior do que 360 mil reais, tá? E agora, as EPPs, ou empresas de pequeno porte. Primeiro, nós falamos das micro, menor porção, o mais pequeno possível. E as de pequeno porte, elas demonstram aí na sua nomenclatura básica serem empresas que, via de regra, vão ter um pouco mais, né, do que as microempresas, vão ser um pouquinho maiores do que as microempresas, né? São empresas de pequeno porte, tá? As empresas de pequeno porte devem possuir um faturamento anual aí, ó, superior a 360 mil reais e inferior a 4 milhões e 800 mil reais. Então, a gente sai do zero até 360 mil, chegando, né, fechando aí as microempresas. E sai de 360 mil a 4 milhões e 800 mil, dividido por 12, ou seja, uma média aí de 400 mil por mês, mais ou menos, e aí nós temos a classificação das empresas de pequeno porte, tá? Empresas de pequeno porte, então, faturamento superior a 360 e inferior a 4 milhões e 800 mil ano, tá? Semelhante aos padrões tributários de uma microempresa, suas diferenças são basicamente o valor de faturamento, é a principal diferença entre uma ME e uma EPP. Os dois tipos empresariais vão receber um tratamento diferenciado, inclusive possibilidade, por força de lei, de participação em licitações públicas, né? São dispensadas da obrigatoriedade de contratar jovem aprendiz, enfim, tem uma série de vantagens que regem tanto as MEs quanto as EPPs. E as EPPs vão se diferenciar em relação ao valor de faturamento, que é de 360 até 4 milhões e 800, diferente das MEs, tá? A principal diferença da empresa de pequeno porte e da microempresa está na faixa do desconto da receita do Simples. Uma outra diferença existente, além daquela diferença que você vê de cara, que é a fachada desses dois tipos empresariais, a cara delas é ME até 360 mil, EPP de 360 a 4 milhões e 800. Beleza. Mas tem uma outra diferença atrás dessa fachada, né, que diz respeito ao Simples, né, ou seja, ao valor de pagamento aí das receitas dessa empresa. Há uma diferenciação no tratamento tributário, tá? E uma outra característica também, que poucos empresários sabem, né, que eu até acabei citando agora um pouquinho, é que a lei traz algumas outras vantagens para esse tipo de empresa, como, por exemplo, preferência nas licitações governamentais para garantir uma competição mais justa entre as partes, pessoal. Preferência em licitações governamentais, esse é um outro ponto interessante. Por quê? Eu sou procurador do município de Santo Afonso, sou advogado do município, né? Trabalho lá também. E todos os processos licitatórios, via de regra, acho que hoje todos os processos licitatórios passam por mim para fazer análise de legalidade, controle de legalidade, emitir parecer, está tudo de acordo com as leis, dependendo do tipo de licitação que foi escolhido, né? E
Aconteceu, por exemplo, de chegar na minha mão uma situação, certa vez, foi esse ano até, de uma empresa, uma microempresa que desejava concorrer a uma licitação e ela evocou a preferência, né, o direito de participação, a preferência no direito de participação, com base nesse princípio aí, por ser uma microempresa, para ela ter participação naquele, salvo engano, era um pregão. O que dava problema nessa situação e o que gerou, né, chamou minha atenção é que o valor que seria licitado, ele era maior do que o valor que é o valor teto de uma ME. Então, nesse caso, o meu parecer foi contrário à concessão do direito de preferência a essa microempresa, porque, obviamente, ela estava pleiteando a entrega de objeto impossível, né? Era uma entrega impossível, legalmente falando, por quê? Como que ela vai entregar um objeto de 600 mil reais, por exemplo, se ela só pode ter um faturamento anual de 400, de 360? Nesse caso, ela não poderia entregar, porque falta para ela legitimidade, condição, né? Ela falta para ela condição de agir mesmo. Ela não tem como entregar um objeto de 400 mil se ela só pode faturar até 360. Nós nem podemos pagar, ou a gente até pode pagar, mas certamente vai dar problema depois no controle interno, vai dar problema no Tribunal de Contas, porque aquela empresa, nós não poderíamos ter feito vista grossa a isso. Nesse caso, meu entendimento, meu parecer, foi contrário à concessão do direito de preferência, né? E aí, ela, no meu julgamento, ela poderia concorrer com os demais, porque ela estava abrindo mão dessa qualidade que a ela é conferida, porque ela estava pleiteando um valor acima do seu limite, que é o que dá a característica básica da sua personalidade jurídica de ME. Enfim, né, é motivo de uma bagunça aí, né, jurisprudencial, inclusive o jurídico dessa empresa não concorda com isso, né. Ertli levantou a mão, quer contribuir conosco, Ertli? Se quiser, pode abrir o microfone e pode falar. Oi, professor, boa noite. Não, só para tirar uma dúvida. Tá saindo som, não. Oi, peraí só um momento. Não. Vocês estão ouvindo ele, gente? Eu tô vendo que ele tá falando, mas não tô ouvindo nada. Eu tô ouvindo ele, professor. Estão me ouvindo agora? Eu desliguei. Peraí, gente. Já sei o que tá acontecendo. Eu fui aquela hora silenciar o meu WhatsApp e eu silenciei a minha aba. Abri. Pode falar, Ertli. Estão me ouvindo? Deixa eu ligar de novo minha Agora TV. Agora tô. Tá, maravilha. Não, só para tirar uma dúvida, porque o que o senhor estava citando da Lei 123, ela é para ME e EPP, né? Sim. Nesse caso, não, se a pessoa saiu dessa faixa. Dando o exemplo que o senhor deu, tá? Não estou dizendo do parecer. Sim. Mas o exemplo que o senhor deu de 360, ela saindo para os 400, ela ainda estaria enquadrada, né? Por mais que ela desenquadre de ME, ela está em EPP, que ainda goza dos direitos da Lei 123, não seria isso? Então, só que ela não pode ser ME e EPP ao mesmo tempo. Ou ela é ME ou ela é EPP. Certo, mas assim, por mais que ela se desenquadre, aí o senhor está dizendo, no caso, é só para mim compreender mesmo, eu sei até que foge do empresarial, a gente está indo para administrativo. Mas se a gente então de MEI, então ela jamais poderá participar da licitação acima de 80. Então, na verdade, né, existem aí uns instrumentos de controle para que isso não aconteça, né? O que eu fiz foi emitir um parecer contrário à concessão da vantagem em relação aos demais. Tipo assim, você tem preferência em relação aos outros, porque você está concorrendo você está concorrendo a um objeto que está acima da sua característica fundamental. Você só teria aquele direito por ser uma ME. E sendo uma ME, você seria abaixo de 360, até 360, né? Só que eu também entendo, Ertli, Luiz, advogado falando agora, eu também entendo que não cabe a mim, como ente administrativo, exercer esse controle de legalidade. Sim. Entende? Luiz, advogado, entendo que não cabe a mim exercer esse controle de legalidade. Todavia, pensando na proteção do ente, eu emiti esse parecer, né, sendo contrário,
pensando aí na proteção do ente e na lisura do pregão, pensando até na possibilidade, de repente, de uma consulta ao Tribunal de Contas, caso a empresa insista, né, no direito de participação com preferência. Mas se eu fosse o advogado da empresa, eu alegaria justamente isso, que não cabe ao ente promover o controle de legalidade, neste caso específico. Eu provavelmente, se tivesse na situação, diria que, então, uma empresa que é EPP, eu sendo ME, ela pode ser enquadrada e eu não poderia. E a gente goza dos mesmos direitos da 123. Exatamente. Mas, enfim, estamos fugindo aqui, é só uma dúvida, mas deu para entender. Mas é isso mesmo. É complicado, né? Mas é uma discussão bem interessante mesmo, porque é exatamente isso. Ela goza dos mesmos direitos até que ela tenha aquela vantagem, né? A não ser que houvesse um reenquadramento automático. Tipo assim, ó, ganhei mais que 360. Automaticamente você é considerado uma EPP. Entendeu? Aí é diferente. Se fosse conferido por lei uma readequação automática, aí eu estaria falando de que não teria problema. Realmente, vocês dois estão aqui e vocês dois, você pode gozar dos direitos da EPP também, porque você, na verdade, se tornaria uma EPP automaticamente. Mas não é isso que acontece, né? Perfeito. Entendido, professor. Obrigado. Certo? Tá, então, essas são as principais características. O que mais? Tá. Um resumo esquemático básico aí a respeito da ME e da EPP. E aí eu já falo um pouquinho da microempreendedor individual também, que é um pouquinho menor ainda, né? Tá. Esse critério básico de diferenciação, ele é o critério da receita bruta, tá? Até quanto cada tipo empresarial vai poder auferir de receita bruta anual para poder gerar a sua classificação, tá? Então, a microempresa, ela, por definição, é uma sociedade empresária, uma sociedade simples, uma empresa individual de responsabilidade limitada, e o empresário devidamente registrado nos órgãos competentes que aufira em cada ano ou calendário uma receita bruta anual igual ou inferior a R$360 mil. Diferentemente, a empresa de pequeno porte é um pouco maior do que a micro. E nesse tipo de empresa, né, não poderá o seu enquadramento, não perderá o seu enquadramento se obtiver adicionais de receitas de exportação até o limite de R$4.800.000. Superior a, na verdade, a receita bruta anual dessa empresa é de 360 mil ou mais, né? Até um limite de 4.800.000. Agora, diferentemente, nós temos ainda a figura do microempreendedor individual, que é a pessoa que trabalha por conta própria, que se legaliza como um empresário pequeno, também opta pelo Simples Nacional. Ele pode possuir, de repente, um único empregado, enfim, não pode ser sócio ou titular de outra empresa, e que tem aí uma receita bruta anual de até R$81 mil. O microempreendedor individual também é uma figura bastante utilizada no Brasil, né? Mas a microempresa. Aí nós temos microempreendedor individual com limite de até 81 mil, a microempresa com limite de até 360 mil, e a empresa de pequeno porte entre 360 e R$4.800.000, tá? De forma bem simples aí a diferenciação. Tá, mas a gente viu aí que a grande sacada da vez, né, a grande bola da vez, é o fato, ou a intenção de que essa empresa, ela possa se enquadrar no Simples Nacional, né? Esse é o desejo ou o objetivo, tá? E aí, quanto a isso, nós vamos falar um pouquinho, que eu acho que vale a pena a gente gastar um tempinho aí com isso. Quanto ao Simples Nacional, provavelmente vocês vão aprender isso lá no Direito Tributário com o professor Rodolfo, tá? Mas as MEs e as EPPs, elas podem se enquadrar, elas podem optar por essa opção tributária, tá? O Simples Nacional,
é um regime compartilhado de arrecadação, de cobrança, de fiscalização de tributos que são aplicáveis às microempresas e empresas de pequeno porte, né, previsto na Lei Complementar 123 de 2006 também. Requisitos para o enquadramento no Simples Nacional. Primeira coisa, para enquadrar-se no Simples Nacional, tem que se qualificar ou se definir como microempresa ou empresa de pequeno porte. Essas duas opções. Segunda opção, segundo requisito, tem que cumprir os requisitos previstos na legislação. Existem requisitos próprios específicos que devem ser cumpridos, né, e que estão dispostos na própria Lei 123, tá? E o terceiro requisito para opção, né, para optar pelo Simples Nacional, é formalizar essa opção pelo Simples Nacional junto à sua contabilidade. Ou seja, vai ter que formalizar a opção pelo Simples Nacional. Você opta no momento de criação da sua empresa, ou depois até, você opta se você vai querer seguir pelo presumido, pelo lucro real, pelo lucro presumido, ou pelo Simples Nacional. Né? Então, são esses três requisitos aí para o enquadramento. CME ou EPP, cumprir o que a lei exige de requisitos básicos legais e formalizar a solicitação de Simples Nacional. Aí tem algumas características que são interessantes em relação ao Simples Nacional. Olha só. O Simples Nacional vai abranger, pessoal, todos os entes federados, tá? Então, vai envolver aí impostos de tudo, tributos gerais, União, Estado, Distrito Federal, município, vai facilitar tudo colocando dentro de uma caixinha só, tá? É administrado o Simples Nacional por um comitê gestor composto por 8 integrantes, 4 da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 2 dos estados e do Distrito Federal e 2 dos municípios. Ou seja, quem vai administrar esse Simples Nacional é um comitê geral que é composto por membros representantes de todas as esferas administrativas federadas, tá? Então, vai ter representante da Receita Federal do Brasil, representando aí a unidade federal, também dos estados, do Distrito Federal e representantes do município, tá? Algumas características principais em relação ao Simples Nacional, olha só. É facultativo, ninguém é obrigado a optar por ele. Se você quiser optar pelo, né, o empresário quiser optar pelo presumido ou pelo real também, perfeitamente, né? Eu, por exemplo, a minha última, eu até tenho que ver isso depois, que eu quero mudar, porque tá demais do jeito que tá. A minha última declaração de imposto de renda me arrebentou, porque eu fiz pelo lucro real. E aí o lucro real é ao final dos exercícios. E aí, ao final dos exercícios, eu levei ferro porque eu tive uma entrada significativa, no momento da entrada não recolhi, e tive que recolher posteriormente, ou seja, passei quase um ano, 10 meses pagando imposto de renda do ano passado, porque não tive uma regularização fiscal mais eficaz, né? Então, ele é facultativo, você optar pelo Simples ou não. Ser irretratável para todo o ano calendário, ou seja, optei por aquele ano calendário, eu vou ter que fazer o Simples naquele ano calendário. Mas eu vi que a minha renda não vai compensar o Simples. Beleza, você não pode mudar, você pode mudar para o próximo ano calendário, tá? Abrange os seguintes impostos aí, olha só, imposto de renda, IRPJ, CSLL, PIS, PASEP, CONFINS, IPI, ICMS, ISS, a contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica, o reconhecimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação, que é o DAS, também. A disponibilização às ME e EPP do sistema eletrônico para realização do cálculo do valor mensal devido e para gerar a DAS, DAS, né, a documento de arrecadação social, e a partir de janeiro de 2012 para a constituição do calendário tributário, ou seja, foi ofertado um programa para que a própria empresa, através da sua contadoria, fizesse o levantamento da despesa mensal e emitisse o documento de arrecadação, tá?
A apresentação de declaração única e simplificada de informações econômicas e fiscais facilita porque junta tudo em uma declaração só. O prazo para recolhimento da guia, né, da DAS, é de até o dia 20 de cada mês subsequente, ou seja, você trabalha os 30, você levanta o valor e você tem até o dia 20 para pagar, e isso confere para o empresário, 2, 3 dias faz muita diferença, porque é o tempo dele levantar o dinheiro para pagar o boleto, né? O prazo para... Tá, até o dia 20 do outro mês. Possibilidade de os estados adotarem sublimites para EPP em função da respectiva participação no PIB. Os sujeitos, os estabelecimentos localizados nesses estados cuja receita bruta total extrapolar o respectivo sublimite, deverão recolher o ICMS e o ISS diretamente ao estado. Então, os estados podem criar, aí, de repente, um sublimite para a empresa de pequeno porte em função dessa participação no PIB, né? Se for esse o caso, eles terão que fazer aí uma complementação através de ICMS e ISS-QN, tá? Algumas vantagens aí, né? Porque, então, escolher o Simples Nacional para ME e para EPP. A primeira vantagem é a unificação da arrecadação dos tributos. Com o DAS, documento de arrecadação, são cobrados 8 tributos juntos. Ou seja, olha só quais tributos são cobrados nesse documento de arrecadação. Pessoal, só um minutinho. Deixa eu mudar aqui. O imposto sobre a renda da PJ, tá? O imposto de renda da pessoa jurídica. A contribuição social sobre o lucro líquido, que é o CSLL também, tá? A contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é o COFINS também, tá? O imposto sobre produtos industrializados, o IPI também. Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ICMS também está incluído. O imposto sobre sobre os serviços de qualquer natureza, que é o ISS-QN, também está incluído nessa unificação. Só um minutinho, só para eu responder aqui. Tá, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faltou um? Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá certinho. Imposto sobre a renda, né, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, que é o CSLL, contribuição para o PIS e o PASEP, imposto sobre os produtos industrializados, que é o IPI, contribuição para a Seguridade Social a cargo da pessoa jurídica, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, e o ISS-QN. Essas são algumas vantagens, unificação de tudo em um lugar só, pessoal. Agora, quando a gente para olhar esse tanto de imposto, né, a gente fica até meio cabisbaixo, né, porque é imposto demais que se paga para a manutenção de uma empresa, né? Pessoal, vocês estão me ouvindo? A minha internet caiu aqui, mas continuou? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, pessoal? Estou ouvindo, senhor. Ah, tá, beleza. Estranhei que parou aqui. Tá, segunda vantagem, redução da carga tributária, pessoal. Com a cobrança de uma única, né, carga aos 8 tributos, a estimativa é que essa carga tributária da empresa pode ser reduzida em até 40%, pessoal. Pode haver um desconto aí, né, uma redução de até 40% na carga tributária. Essa é uma outra vantagem da opção pelo Simples Nacional. Uma terceira vantagem é a preferência em licitações, que é o que nós já falamos, né? A vantagem de competição, para empresas que aderem ao Simples Nacional terem preferência em processos licitatórios, tá? É critério, por exemplo, para desempate em editais,
Enfim, né, isso gera aí um olhar para tentar fazer com que o ente público promova ou incentive mais o desenvolvimento da atividade econômica organizada através das microempresas e das empresas de pequeno porte, das empresas que têm uma condição financeira menor, que são custeadas aí ou classificadas pelo Simples Nacional, tá? Outra vantagem muito interessante a respeito do Simples Nacional é a contabilidade simplificada. De fato, né, unindo aí todo esse arcabouço de 8 tipos de tributos diferentes, né, você vai ter uma contabilidade mais simplificada aí, e isso pode resultar num desconto geral aí, direto, né, até mesmo da sua parte de contadoria, né? O contador pode cobrar um valor para quem opta pelo Simples e outro valor para quem não opta, porque o Simples, obviamente, vai dar menos gasto aí, né? Até com a folha de pagamento, redução em relação ao INSS patronal de 20%, enfim. Também tem a desburocratização e a economia de tempo, né? O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ das empresas, se torna o único identificador para as companhias que optam pelo Simples Nacional, não sendo necessário um cadastro em cada instância, municipal, estadual e federal. E isso é uma facilidade gigante aí, que melhora o tempo, o gerenciamento financeiro da microempresa e da empresa de pequeno porte também, tá? Então, essas são algumas vantagens pela opção do Simples Nacional, né? As empresas têm, de cara aí, a unificação de até 8 tipos de tributos diferentes dentro da mesma guia, né? Tem uma redução real de até 40% no valor desse imposto, tem uma redução em relação aos custos de contabilidade, em relação ao dispêndio de tempo, em relação à desburocratização. Enfim, o Simples Nacional é, sem sombra de dúvidas, uma ótima opção para os empresários, né, que podem se enquadrar nele. Então, nós falamos aí, basicamente, nessa nossa aula, a respeito das microempresas e das empresas de pequeno porte, ME e EPP. Diferença básica e crucial da ME para a EPP é quanto ao valor da sua arrecadação anual. ME, até 360 mil, ano. EPP, 360 mil a 4 milhões e 800, ano. Basicamente, essa é a grande sacada de diferença entre um tipo empresarial e o outro, né? E aí, lembrando também que tem os microempreendedores individuais, que são até 85 mil, ano, né? Bom, em relação à ME e a EPP, é isso que eu quero passar para vocês. Eu vou abrir aqui agora para a gente fazer a chamada. Eu queria pedir que todo mundo, por favor, abrisse a sua câmera para que eu pudesse ver você e ver você responder a sua presença, pessoal. Por obséquio. Quem tiver aí sem camisa, desnudo, vai botar uma roupa. Quem não tiver penteado o cabelo, arruma uma Xuxa aí e prende. O Thales está... Do jantão. O Thales está até em algum canto. Camille Prado. Estou sem condição. Falta, hein? Tá certo. Vamos lá, meu povo. Vamos abrir essa câmera. Eu tenho que ficar esperto já, uai. Vamos ver se você tá aí mesmo. Parece bem bonito aí, que eu vou dar um print e postar você no Instagram, ainda vou marcar você ainda. Não, por favor. Olha, apareceu mais 3 que não estavam na aula aí, ó. Como uma chamada faz milagre, né? Bom, vou fazer a chamada, pessoal.
Professor, espera. Minha câmera não quer abrir. Professor, a câmera aqui tá bichada, não quer abrir também, não. Caio. Caio, você tá mentindo, hein, Caio? É sério, foi pelo notebook, eu acho que esse treco aqui não funciona a câmera. O notebook dele parece um Transformer e não funciona a câmera. Exatamente. Nem ia falar. Alunos, frequência. Amanhã vocês já voltam pro presencial, né? Rafael, a câmera tá ligada. O que você fez aí, Rafael? Tá gravado, hein? Tá gravado. Não fiz nada não, professor André, que tá inventando as coisas aí. Eu vou voltar lá no 20 horas e 11 minutos. Ó, voltamos e tem prova. Isso aí. Tá, vamos lá então. Servidor. Direito empresarial 1. Pessoal, então, lembrando aí, ó, os que chegaram depois, eu falei sobre o nosso cronograma, tá? Próxima aula nós vamos ter uma atividade. E na outra, nós já teremos a nossa terceira avaliação, dia 17/11. Dia 24/11, vista de prova e segunda chamada. Dia 1º/12, prova final. E aí encerramos, tá? Essa é a última matéria. Alunos... Professor, não entendi. A data da prova é que dia mesmo? Dia 17/11, Matheus. Beleza. Sem ser a semana que vem, na outra. Tá bom. Tá? Aí no chat eu coloquei todo o material que vai, do dia 15 para frente, tá? Todo o material que tá dentro do SIGA. Beleza, obrigado. Nada. Materiais, alunos, lista, lançar frequência. Vamos lá. Hoje, dia 3. Amanda Palmieri. Cadê você? Amanda não veio? Ah, tá. Tô te vendo. Ela tinha dado presença lá faz tempo. Tá aqui, tô vendo ela aqui. Amanda Schneider. Ali também. Presente, tá desligado. Ana Clara Inês. Presente. Beleza, Ana. Andréia Patrícia. Aqui. Beleza, Andréia. Camille. Camille nem tá aí, né, Camille? Tô aqui. Camille. Débora. Cadê a Débora? Tô aqui, prof. Débora, você tá aí mesmo, Débora? Douglas Natan. Presente. Beleza. Elissandra. Presente, professor. Tá aqui. Uhum. Enzo. Cadê o Enzo? O Enzo tava, não tava? Eu vi o Enzo. Ele entrou e saiu, será? Deve ter caído, professor. Eu vi ele. Agora há pouco. Eu tô aqui. Tá. Ertli, tô vendo. Felipe, também tô vendo. Presente, professor. Frederico. Cadê o Fred? Não? Não, Fred, acho que faltou mesmo. Vamos ver, falta aqui. Isabela. Presente, professor. Beleza, Isa. Jefferson. Jefferson Araújo, não? Não, né? Não, tá aqui não. Júlia Lesk, tá aqui. Tô vendo. Presente, prof. Caio Henrique. Tô aqui, professor. Beleza, Caio. Tá jantando. Letícia Gabriele. Presente. Beleza, Letícia. Maria com Y.
Luísa. Aqui, professor. Beleza, Maria. Matheus Felipe. Tá de Presente, boa, professor. de boa, deitado. E na minha cidade praiana, de boa. Sem preocupar com nada, com a conta cheia. Natália Cecília. Presente. Beleza, Natália. Pedro Augusto. Pedro não veio, né? Não viu o Pedro, não. O Caio tá falando, isso que é vida. Já foi na praia hoje, já trabalhou no sistema judiciário, já ganhou uns 10 mil. Quem dera, professor. Rafael Beleza. Barroso, tá ali também. Rafael, que é o 20 horas e 11 minutos, que a gente tem que ver depois o que ele fez. Rodrigo Meira, Rodrigão tá aí também. Presente. Beleza, Rodrigo. Sara Thomas. Sara tá aí? Presente, prof. Eu. Beleza, Sara, maravilha. E por fim, Thales Henrique. Cadê o Mr. Thales? Aí? Thales não veio, né? Tá ali, Tá ali. Beleza. tá de boca cheia, não tá conseguindo dar pela presença. Para de comer picanha, Thales. Para com isso. Faz o L, Thales. Vai. Tô jantando aqui, professor. Você já dia primeiro você quer uma picanha, né? Quero, bora ver se vai dar certo. O bolso é picanha. Presente. Você vai ser militar, vai. Atividade para militar. Vamos brincar, não. Deixa eu falar. Agora que é igual todo mundo. Certo, gente. Bom, é isso, então. O Pedro tá aí? Eu dei presente pro Pedro? Aí. Eu dei falta pra você, Pedro. Você chegou agora, Pedro? Você tá sem microfone. Presente, professor. Você chegou agora, Pedro? Tentando baixar esse aplicativo aqui, tá difícil, hein? Pedro. Tá, coloquei aqui, Pedro. Certo, pessoal? Pessoal, a aula que vem é atividadezinha na sala de aula, tá? Conto com vocês lá. Se cuidem todos, aproveitem. Vamos encerrar por aqui hoje. E semana que vem estamos juntos lá, tá bom? Tenham todos uma boa noite e um bom descanso. Boa noite, professor. Até mais. Boa Boa noite, prof. Até mais. Boa noite, prof.